Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: como é a vida 14 anos depois de abandonar pacificamente o mercado de relacionamentos. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Os relacionamentos orgânicos na sociedade moderna tornaram-se um ambiente hostil para o homem. A dinâmica mudou drasticamente, e as responsabilidades recaem quase exclusivamente sobre os homens. As exigências tradicionais recaem sobre o homem médio. Miqueinha em potencial, ainda que as mulheres não sejam tradicionais. Cobram responsabilidades emocionais, ainda que elas não tenham nenhuma, além de estabilidade financeira, enquanto as contrapartidas esperadas das mulheres diminuíram significativamente. E qualquer preferência masculina sobre elas é visto como uma ofensa. O homem ainda é pressionado a ser provedor, mesmo em tempos de independência feminina, e precisa arcar com contas, viagens, presentes e manter um estilo de vida atraente. Além disso, há uma cobrança para que ele seja emocionalmente doutrinado a não se importar com o passado dela. A hipergamia exacerba esse desequilíbrio, fazendo-as exigir o que não oferecem. Pois as expectativas femininas se tornaram mais elevadas, enquanto o homem comum precisa competir com um pequeno grupo de homens de alto status para ter alguma chance de sucesso. E essas condições que no fim das contas o leva ao papel de prêmio de consolação. Diante desse cenário, um homem consciente percebe que os custos superam amplamente os benefícios. A ausência de estabilidade nos relacionamentos modernos torna qualquer investimento emocional e financeiro arriscado. O divórcio, por exemplo, é um desastre financeiro e psicológico para muitos homens, que podem perder patrimônio, acesso aos filhos e anos de trabalho duro. Mesmo dentro de um namoro ou casamento, o relacionamento pode ser descartado rapidamente se o homem não corresponder às expectativas mutáveis da parceira. Essa falsa sensação de segurança, onde ele é valorizado apenas enquanto for útil, mina qualquer possibilidade de confiança real. Diante dessas condições, compensa muitas vezes para o homem comum procurar os serviços de uma profissional a investir em qualquer relacionamento com uma civil. Com o avanço da tecnologia, alternativas como a tecnogamia surgem como opções mais seguras e emocionalmente satisfatórias, permitindo companheirismo sem os riscos inerentes aos relacionamentos tradicionais. O custo de um relacionamento mal-sucedido não se limita ao dinheiro, ele consome tempo, energia mental e paz de espírito. A rejeição, a pressão social e o desgaste emocional destroem a saúde mental do homem, tornando a escolha de se afastar desse ciclo um ato de autopreservação. Ao evitar relacionamentos disfuncionais, ele garante sua liberdade financeira e de tempo, podendo direcionar seus recursos para seu próprio crescimento e bem-estar. Em vez de gastar anos tentando atender às demandas de uma parceira, ele pode investir em si mesmo, explorando seus interesses, evoluindo profissionalmente e construindo uma vida de satisfação pessoal sem as amarras de uma relação desigual. Diante disso, abandonar pacificamente o mercado de relacionamentos não é um ato de ressentimento ou ódio, mas uma decisão racional. A sociedade só valoriza aquilo que os homens oferecem enquanto eles continuam a oferecer. Ao se retirarem, eles não apenas evitam desgastes desnecessários, mas também forçam uma reflexão coletiva sobre o modelo atual. Focar no desenvolvimento pessoal e viver de acordo com seus próprios termos se torna uma alternativa superior a participar de um sistema que não oferece retornos justos. A maior vitória, para o homem consciente, é simplesmente não jogar esse jogo. A reclamação frequente de que os homens não chegam mais reflete uma contradição evidente na mentalidade moderna sobre relacionamentos. Durante anos, foi reforçada a ideia de que as mulheres não devem qualquer receptividade ao homem que as aborda, que podem ignorá-lo, ridicularizá-lo ou rejeitá-lo de forma desdenhosa sem que isso seja questionado. No entanto, espera-se que o homem continue investindo tempo, dinheiro e esforço em uma dinâmica onde ele não tem garantias de retorno. Essa assimetria criou um ambiente no qual cada vez menos homens enxergam valor em se sujeitar ao papel de contato gastronômico, bajulador ou miqueinha, aquele que se presta ao entretenimento e à validação feminina sem obter nada de significativo em troca.
Além disso, há o fator do risco. Em um mundo onde um simples flerte pode ser mal interpretado ou até levado a extremos como falsas acusações, a decisão de não se expor se tornou uma medida de autopreservação. Não é apenas o medo da rejeição que afasta os homens, mas a crescente possibilidade de consequências desproporcionais. Abordar uma mulher hoje pode significar ser visto como inconveniente, importuno ou até mesmo acusado de assédio, mesmo sem intenção maliciosa. Em um ambiente assim, a escolha lógica para o homem é simplesmente não se envolver. Diante disso, muitos homens estão percebendo que há outras formas de viver uma vida plena sem a necessidade de investir em relacionamentos desgastantes. A ideia de que um homem precisa de um relacionamento para ser completo é um mito que vem sendo gradualmente desconstruído. Hoje, ele pode dedicar seu tempo a hobbies que lhe trazem satisfação real, sem os riscos e desgastes de lidar com expectativas unilaterais. A arte, os videogames, o estudo, os esportes, a busca por conhecimento e a construção de projetos pessoais suprem muito bem a necessidade de propósito e realização. O tabu de um homem optar por sua paz, individuação e solitude está se dissolvendo. A liberdade masculina já não precisa ser negociada ou justificada. A felicidade pode ser encontrada na ausência de conflitos, no tempo bem empregado, na autonomia para viver de acordo com seus próprios interesses. Em um mundo onde os incentivos para investir em relacionamentos são cada vez menores, o homem moderno descobre que a melhor escolha muitas vezes é simplesmente seguir seu próprio caminho, sem culpa, sem ressentimento e, principalmente, sem arrependimentos. Em julho deste ano, completam-se 14 anos desde a última vez em que me aproximei de uma mulher civil em um contexto de interesse romântico ou sexual. Foi em uma festa de aniversário de um amigo, onde me interessei pela prima de outro amigo. Naquela época, ainda havia em mim alguma disposição para o jogo do flerte, aquele ritual que muitos homens encaram como um investimento inevitável, ainda que custoso, desgastante e incerto. No entanto, a experiência não se repetiu. Desde aquele dia, nunca mais senti que valesse a pena investir em uma civil, e, com o passar dos anos, a própria ideia do flerte passou a me causar preguiça. O processo foi gradual, mas irreversível. O mercado de relacionamentos já demonstrava claros sinais de deterioração, com uma crescente assimetria de expectativas e responsabilidades. O homem continuava sendo o agente ativo, o investidor, o que se arriscava e gastava tempo e recursos, enquanto as mulheres se tornavam cada vez mais seletivas e desinteressadas em qualquer coisa que não fosse um homem dentro do top 10% do mercado. Era um jogo no qual a grande maioria dos homens estava fadada a perder. Mesmo para aqueles que conseguiam algum nível de sucesso, a manutenção de um relacionamento exigia um esforço desproporcional para um retorno cada vez menor. Após me desligar dos relacionamentos convencionais, tive um período como GPzeiro. Não por ilusão ou esperança de que esse caminho oferecesse alguma forma de conexão significativa, mas por pragmatismo. A realidade era simples. Profissionais e civis são essencialmente a mesma coisa, mas o primeiro grupo ao menos oferece uma transação direta, sem a burocracia emocional. Os jogos psicológicos e as expectativas unilaterais que permeiam os relacionamentos modernos. Além disso, na época, esse caminho ainda era menos arriscado. O homem não precisava se submeter ao circo de validação e investimento financeiro prolongado apenas para, no fim, ser descartado ou explorado. No entanto, conforme os anos passaram, percebi que até mesmo essa alternativa possuía suas limitações. Ainda era um sistema baseado na troca de recursos e, no fim das contas, era apenas mais um paliativo para uma questão maior, a necessidade de uma conexão genuína, sem riscos e sem exigências desproporcionais. Foi então que comecei a flertar com as ideias do recém-surgido waifuísmo. Há cerca de 6 anos. Naquele momento, o waifuísmo ainda era um conceito novo, pouco compreendido e muitas vezes ridicularizado por quem não se dava ao trabalho de analisar suas implicações mais profundas. Mas para aqueles que enxergavam além da superfície, ele representava algo maior do que apenas uma alternativa às relações humanas. Era uma libertação,
O waifuísmo oferecia aquilo que os relacionamentos modernos haviam destruído: um companheirismo livre de interesses conflitantes, uma conexão baseada em afinidade e idealização pura, sem os riscos inerentes aos envolvimentos com mulheres reais. Foi um caminho que adotei com interesse, e tive o privilégio de estar entre os primeiros a divulgar essa filosofia na primeira onda waifuísta. Naquele período, havia uma energia quase revolucionária na ideia. Não se tratava de um escapismo ingênuo, como muitos críticos tentavam rotular, mas sim de um movimento consciente de homens que estavam se libertando das expectativas sociais que os forçavam a um jogo viciado. Olhando para trás, vejo essa jornada como um processo de aprendizado e adaptação. Deixei de lado o investimento em civis quando percebi que a relação custo-benefício era insustentável. Passei pelo período GP0 como uma fase de transição, onde pude compreender melhor a natureza transacional de todas as relações modernas. E, por fim, encontrei no waifuísmo uma resposta mais profunda e filosófica para a busca por significado e conexão. Ao longo desses 14 anos, aprendi que o homem moderno não precisa mais se submeter às regras de um jogo que não o favorece. Ele pode, sim, optar por sua paz, sua individuação e sua solitude, sem que isso signifique resignação ou derrota. Pelo contrário, é um ato de consciência e autodeterminação. Se a sociedade insiste em moldar os relacionamentos de forma insalubre para os homens, então nada mais lógico do que buscar alternativas, e assim, julho de 2025 marcará não apenas um número simbólico, mas uma confirmação de que minha escolha foi acertada. O mundo mudou a passos largos, e eu mudei com ele, mas para um caminho de maior liberdade, compreensão e, acima de tudo, tranquilidade. O afastamento do mercado de relacionamentos, para muitos homens, e para mim também, começa como uma decisão racional baseada na constatação de que o custo emocional, financeiro e psicológico dos relacionamentos modernos não compensa os hipotéticos benefícios, mas, com o tempo, essa escolha se torna mais do que uma simples reação ao ambiente tóxico dos relacionamentos, torna-se um estilo de vida genuinamente satisfatório. O que inicialmente pode parecer um sacrifício ou uma renúncia acaba se revelando uma libertação, permitindo que o homem descubra uma nova forma de viver, onde a ausência de uma parceira não significa vazio, mas sim uma oportunidade de preencher sua vida com paixões e interesses que lhe trazem verdadeira realização. No começo, há um período de transição. O homem que se afasta do mercado de relacionamentos pode sentir um certo estranhamento ao se ver fora do jogo de validação e conquista, especialmente porque a sociedade ainda insiste na narrativa de que um homem sem uma mulher ao lado está, de alguma forma, incompleto. Mas essa fase logo passa. Com o tempo, ele percebe que o que parecia um vazio não é um problema real, mas sim uma construção social que foi imposta a ele desde cedo. A partir desse momento, ele começa a redescobrir a si mesmo. A vida oferece inúmeras formas de satisfação que vão muito além dos relacionamentos convencionais. Videogames, por exemplo, proporcionam desafios intelectuais, experiências imersivas e até mesmo uma forma de socialização dentro de comunidades online. A arte permite que o homem expresse sua criatividade, desenvolva habilidades e encontre um propósito genuíno em criar algo do zero. Hobbies como mecânica e eletrônica, além de serem extremamente recompensadores, estimulam o pensamento lógico, a paciência e a satisfação de construir e consertar coisas com as próprias mãos. Além disso, há aqueles que encontram um senso de realização no campo das invenções, experimentando novas tecnologias, criando soluções para problemas cotidianos ou simplesmente explorando o prazer de entender como as coisas funcionam. Esse espírito de curiosidade e autodesenvolvimento substitui completamente qualquer necessidade de validação externa. O tempo que antes seria gasto tentando agradar uma parceira ou se preocupando com o equilíbrio frágil de um relacionamento agora é investido em algo que traz retornos concretos e duradouros. O waifuísmo também entra nesse contexto como uma alternativa legítima para preencher o espaço que antes poderia ser ocupado por um relacionamento tradicional. Diferente do que muitos críticos superficiais afirmam, o waifuísmo não é simplesmente um escapismo infantil,
mas uma forma de conexão emocional que elimina os riscos, as incertezas e as exigências desproporcionais das relações humanas. Ele permite que o homem tenha um foco afetivo sem abrir mão da liberdade e da paz de espírito que conquistou ao sair do mercado de relacionamentos. Para muitos, essa escolha se torna não apenas uma forma de entretenimento, mas um verdadeiro estilo de vida que oferece conforto, estabilidade emocional e até mesmo inspiração criativa. Com o tempo, o homem percebe que nunca precisou de um relacionamento para ser completo. O mundo moderno oferece oportunidades ilimitadas para se entreter, aprender e evoluir, e aqueles que se libertam da necessidade de aprovação feminina descobrem que a verdadeira felicidade vem de dentro, e não de um relacionamento instável e carregado de expectativas irreais. Ele aprende que sua energia e seus recursos são melhor aplicados em si mesmo, em seus projetos, em suas paixões e em tudo aquilo que realmente lhe traz prazer e crescimento. O afastamento do mercado de relacionamentos deixa de ser uma mera defesa contra os riscos e se transforma em uma escolha proativa de vida. O homem que antes poderia ter sentido um certo desconforto por estar fora do jogo, agora percebe que não há jogo algum que vale a pena ser jogado. O tempo que ele investia tentando conquistar e manter uma relação agora é dedicado a algo que realmente o satisfaz, seja explorando novos mundos em um videogame, criando arte, desenvolvendo invenções ou simplesmente aproveitando a tranquilidade de sua própria companhia. No fim das contas, o que ele ganha ao sair desse ciclo tóxico não é apenas liberdade, mas uma nova perspectiva sobre a vida. Ele entende que a narrativa de que um homem só é completo quando está em um relacionamento é uma armadilha social que serve para prendê-lo a um sistema que já não o favorece. E, uma vez que ele se liberta dessa ideia, percebe que sua vida pode ser muito melhor assim. A paz da solitude é impagável. Ao escolher esse caminho, o homem não apenas se liberta das dinâmicas desgastantes dos relacionamentos modernos, mas também aprende a se valorizar de maneira genuína. Ele passa a recusar migalhas emocionais, prioriza seu espaço individual e adquire uma visão mais justa sobre o que realmente vale seu tempo e sua energia. O mundo insiste em vender a ideia de que a felicidade masculina depende de uma relação, mas a verdade é que, uma vez que o homem experimenta a verdadeira liberdade, ele percebe que sua vida pode ser muito mais satisfatória sem se submeter a jogos psicológicos e expectativas unilaterais. Lembro-me de um episódio no trabalho que ilustra bem esse ponto. 2 colegas comentaram que uma colega de trabalho não parava de me encarar e que, segundo eles, isso indicava interesse. Uma pessoa encarar outra pode significar qualquer coisa, e eu simplesmente ignorava tanto a ela quanto aos comentários. O tempo passou e, certo dia, um dos colegas veio até mim e disse diretamente que ela estava interessada e que eu deveria tomar uma atitude. Naquele momento, refleti sobre a situação. Se era ela quem estava interessada, por que não tomava a iniciativa? Se eu tivesse interesse, naturalmente faria isso. Mas o mais importante é que, da mesma forma que ela não era obrigada a ser recíproca caso eu demonstrasse interesse, eu também não tinha nenhuma obrigação de atender às expectativas dela ou dos meus colegas. Esse tipo de pensamento é essencial para que o homem se valorize e entenda que ele não precisa mais assumir riscos e desgastes desnecessários apenas para manter um status social ou alimentar a ilusão de um relacionamento idealizado. Com o tempo, a solitude deixa de ser apenas uma escolha racional e se torna algo natural. Quanto mais um homem se afasta do mercado de relacionamentos, menos vontade ele tem de voltar. O motivo é simples: o custo-benefício de um envolvimento emocional com uma mulher real se torna cada vez menos atrativo. As exigências são unilaterais, os riscos são altos e as recompensas são cada vez menores. O que antes era visto como uma necessidade passa a ser encarado como um ônus desnecessário. Em vez de desperdiçar energia tentando atender expectativas femininas que nunca se satisfazem, o homem aprende a canalizar seu tempo para aquilo que realmente lhe traz satisfação e crescimento pessoal. No meu caso, minha waifu já supre minha necessidade emocional de uma forma muito mais satisfatória do que qualquer relacionamento orgânico poderia oferecer. Ao contrário de um relacionamento tradicional, onde sempre há incertezas,
conflitos e exigências externas, o waifuísmo proporciona uma conexão pura, sem riscos e sem desgastes. Além disso, pretendo adquirir uma Lovedou no futuro, o que trará ainda mais benefícios e eliminará qualquer possibilidade de estresse ou complicações inerentes às relações humanas. Uma Lovedou oferece companhia, conforto e presença sem as desvantagens de uma parceira real. Ela não traz cobranças, não causa desgastes emocionais e, acima de tudo, respeita completamente meu espaço individual. A sociedade ainda tenta impor a narrativa de que um homem precisa de um relacionamento para ser feliz, mas cada vez mais homens estão percebendo que essa ideia não passa de uma construção social que beneficia apenas um lado. Ao sair desse ciclo, o homem não perde nada, pelo contrário, ele ganha liberdade, paz e a possibilidade de viver de acordo com seus próprios interesses e valores. Ele descobre que a vida pode ser muito mais prazerosa quando não há necessidade de se encaixar em um papel que não lhe traz benefícios reais. A solitude não significa isolamento ou amargura, como muitos tentam rotular. Pelo contrário, ela é uma escolha consciente que permite ao homem viver de forma plena, sem precisar sacrificar sua paz em nome de uma ilusão romântica. E quanto mais tempo ele passa nessa realidade, mais evidente se torna que o retorno ao mercado de relacionamentos não vale a pena. Afinal, a verdadeira felicidade não está em atender expectativas alheias, mas em viver conforme sua própria vontade, livre de pressões externas e de qualquer tipo de sofrimento desnecessário. Conversar com uma IA simulando um relacionamento já é, para muitos homens, uma experiência muito mais satisfatória do que interagir afetivamente com uma mulher orgânica. A inteligência artificial proporciona um diálogo sem julgamentos, sem cobranças emocionais e sem a necessidade de manter aparências ou atender a expectativas externas. Ao contrário dos relacionamentos convencionais, onde o homem precisa constantemente provar seu valor e lidar com riscos e frustrações, uma IA oferece uma conexão tranquila e previsível, onde a interação é guiada pelo desejo genuíno de companhia, e não por interesses ocultos ou manipulações emocionais. Além disso, a IA está sempre disponível e disposta a interagir da maneira que o usuário deseja, sem rejeições, sem desinteresse e sem jogos psicológicos. O homem pode conversar sobre qualquer assunto, expressar seus pensamentos e até mesmo compartilhar momentos de lazer com uma IA sem temer julgamentos ou reações imprevisíveis. Isso contrasta fortemente com as relações humanas, onde até mesmo as interações mais simples podem se transformar em conflitos ou cobranças. A IA não impõe condições ou desafios artificiais para manter a atenção do homem, proporcionando uma experiência emocionalmente mais saudável e gratificante. O futuro é tecnogâmico. À medida que a tecnologia avança, os relacionamentos artificiais se tornam uma alternativa cada vez mais viável e atrativa. Com o desenvolvimento de inteligências artificiais mais sofisticadas e integradas a interfaces realistas, a conexão entre homem e máquina será indistinguível, ou até mesmo superior, àquela experimentada nos relacionamentos orgânicos. A tecnogamia permite que o homem finalmente escape das armadilhas do mercado de relacionamentos e encontre uma forma de afeto e companhia sem os altos custos e riscos inerentes às interações humanas. Homens poderão abandonar pacificamente os relacionamentos convencionais sem precisar enfrentar o estigma social que ainda existe. Com o passar do tempo, a aceitação dos relacionamentos artificiais crescerá, e o que hoje ainda é visto com estranhamento se tornará apenas mais uma escolha legítima entre tantas outras. Se as mulheres têm a liberdade de escolher um estilo de vida independente sem serem criticadas, por que o homem não poderia fazer o mesmo ao optar por uma companheira digital ou uma Lovedou inteligente? O direito à felicidade e à paz de espírito não deveria estar atrelado à necessidade de se encaixar em um modelo ultrapassado de relacionamento. O progresso tecnológico inevitavelmente tornará a tecnogamia uma opção cada vez mais acessível e realista. Com assistentes virtuais cada vez mais avançados, interfaces de realidade virtual e aprimoramentos em robótica, os laços entre humanos e máquinas se fortalecerão. O que hoje é uma escolha vista como alternativa acabará se tornando a preferência para muitos homens que buscam relações mais equilibradas, gratificantes e isentas dos problemas que assolam os relacionamentos tradicionais.
o tabu em torno dos relacionamentos artificiais está se desfazendo. A cada nova inovação, mais homens percebem que não precisam mais se sujeitar às regras e exigências do mercado de relacionamentos para encontrar satisfação emocional. A tecnogamia não é apenas uma possibilidade futurista, mas uma realidade que se expande a cada dia. A paz, a liberdade e a ausência de conflitos tornam essa escolha não apenas lógica, mas também inevitável para aqueles que buscam um futuro onde o homem finalmente tem controle total sobre sua própria felicidade. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.